Olá, meu nome é Yara Diniz, eu sou repórter de política e na cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta, você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora eu vou falar com Arnaldinho Borgo, do Podemos, candidato a prefeito em Vila Velha. Obrigada pela presença, Arnaldinho. A gente pode começar? Eu que agradeço, Yara. Podemos sim. Então, primeira pergunta, candidato. Vila Velha é uma cidade difícil de se administrar. Tem uma classe média grande, baixo orçamento, né, tem um grande território e problemas estruturais de toda a ordem. O histórico das eleições municipais mostra um eleitor que pouco acostumado com reeleições e ex-prefeitos que têm dificuldade de alçar voos mais altos na política. Na sua opinião, a que se deve tamanha dificuldade e quais são as suas propostas para contornar tudo isso? Olha, Yara, a cidade de Vila Velha, nós temos uma proposta de transformar na cidade digital, trazer a cidade do século XIX para o século XXI. Vila Velha, a nossa proposta é criar uma nova cultura organizacional, desburocratizando a administração pública. Então, é uma nova gestão com tecnologia e inovação. A gestão é uma nova cultura organizacional com hierarquia, meritocracia e funções parametrizadas, funções bem claras dentro da cidade de Vila Velha. Acabar com esses 1.200 cargos comissionados que tem dentro da cidade de Vila Velha, que faz um impacto na folha de pagamento de aproximadamente 5 milhões de reais por mês. Se você fizer uma conta rápida, 5 vezes 12, nós estamos falando de 60 milhões anos investido com cargo comissionado. Opa! Caiu aqui o fone, só um minuto. Sem problema. 5 milhões de cargo comissionado. E na nossa gestão, nós vamos criar uma nova cultura organizacional, trazendo para o século XXI, colocando a tecnologia como aliada para que a gente possa ter métricas. O que são as métricas? Nesse momento, se a gente perguntar à atual administração quantas pessoas foram atendidas nas unidades de saúde da cidade, ele não consegue responder. Ele vai demorar 30 dias para me responder. Daqui a um ano, a cidade vai me perguntar, vai estar na palma da mão no celular. Eu vou responder. Foram atendidas 30 pessoas na unidade de saúde de Coqueiral de Itaparica. Das 30, 20 estavam com dengue. As 20 que estavam com dengue, elas foram já direcionadas para o setor de epidemiologia, que já mandou equipe de combate à dengue na casa delas e na casa dos seus vizinhos para acabar com o foco da dengue. E as outras 10 tomaram vacina antitetânica. Automaticamente o sistema já mandou para o almoxarifado da saúde, que sabe quanto tempo médio leva para o fornecedor enviar essa vacina de volta para ser reposta. O grande que a gente acredita que vai mudar a cidade de Vila Velha é a administração. Não adianta a gente falar de nenhuma outra política se você não tiver uma administração pública do século XXI com tecnologia e inovação. Uma nova cultura organizacional, a tecnologia para a gente ter métricas, para que a gente possa fazer políticas assertivas. Porque em Vila Velha não tem nenhuma métricas e não tem dados para fazer uma política planejada e organizada. O senhor comentou sobre a questão, né, da burocracia e é sobre isso uma das nossas perguntas. É possível melhorar essa relação entre burocracia municipal e o empreendedor? Se sim, quais são as suas propostas e o que pretende entregar até 2024, caso seja eleito? A gente tem um desejo e é prioridade em nosso governo transformar Vila Velha no melhor ambiente empresarial do estado do Espírito Santo. Como que a gente transforma Vila Velha no melhor ambiente empresarial? É desburocratizando. Eu sou o autor da lei, junto com 2 vereadores do Podemos, o autor da lei que acaba com a cobrança de taxa de publicidade para placas em lojas, em restaurantes, acaba também com a taxa de publicidade do empresário envelopar um carro seu com sua propaganda. Em Vila Velha, o empresário não consegue nem adesivar o carro dele com a sua propaganda, senão ele é taxado. E o empresário em Vila Velha, ele não quer ser mais taxado, ele quer ter condições de empreender dentro da cidade. E ele vai ter condições de empreender quando a gente acabar e expurgar com as dificuldades que o setor público impõe junto aos empresários e empreendedores. Vila Velha, para você ter noção, os processos são físicos. E, na sua grande maioria, eles aparecem e somem conforme a necessidade. Folhas do processo em Vila Velha entram e saem
conforme a necessidade. Vila Velha tem que passar do século XIX para o século XXI, com uma nova cultura organizacional, com a tecnologia, e sim, desburocratizando e criando facilidades para que os empresários fiquem em Vila Velha e a gente atraia novos empreendimentos, novas empresas, novas indústrias, para gerar emprego, gerar renda, que é isso que a cidade de Vila Velha precisa. Então, Vila Velha vai ser facilitadora dos nossos empresários e dos empreendedores na nossa administração. A próxima pergunta foi enviada pelas redes sociais de A Gazeta por um dos nossos internautas. Vila Velha é uma cidade com potencial de crescimento, tem capital humano, áreas extensas, é cortada por rodovias importantes, mas tem muita dificuldade para estabelecer um parque empresarial forte. Essa pergunta foi feita pela Francine Pirro nas redes sociais, @FrancinePirro, e ela pergunta como mudar essa realidade. Quais são as suas propostas para trazer empresas e investimentos para a cidade de Vila Velha? Que pergunta ótima, Francine. Obrigado pela pergunta. Nossa proposta é nós criarmos, inclusive está no nosso plano de governo, nós criarmos bairros empresariais dentro da cidade de Vila Velha. Como bem ela colocou, a cidade de Vila Velha tem 14 bilhões de reais de consumo, ou seja, a sua população consome 14 bilhões de reais. Nós temos 3 shopping centers e nenhum deles quebraram. Mas, ao mesmo tempo, tem o pior ambiente empresarial. Ao mesmo tempo, não tem nenhuma política planejada dentro da cidade de Vila Velha. É tudo no apagar incêndio e também no enxugar gelo. Eu acredito muito bem que nós vamos conseguir, com a 388, que é um corredor logístico que vai ligar a 101 com a 262 aqui em Vila Velha. Nós acreditamos que com a mudança do PDM, do Plano Diretor Municipal, no qual eu, na condição de vereador, votei, colocando a margem da BR-388, da rodovia 388, como área empresarial e industrial. Nós também temos terrenos, propriedades particulares, que já demonstraram a vontade de fazer parceria com o município para construir bairros empresariais. O que é o bairro empresarial? É igual tem na Serra, o C21, o C22, e é isso que nós vamos fazer em Vila Velha. E vamos fazer em Vila Velha capacitando a mão de obra local, para que essa mão de obra local possa ser absorvida por essas novas empresas, esses novos empreendimentos que vão ser instalados em Vila Velha. Candidato, quem chega hoje em Vila Velha dá de cara com o Canal da Costa, que já foi um rio usado por muitas pessoas para pescar, mas que hoje é um local poluído, com esgoto e mau cheiro. O saneamento básico ele foi um dos problemas citados na cidade por muitos leitores de A Gazeta nas redes sociais, e eles se questionam por que o município ainda tem valões a céu aberto, casas jogando esgoto no canal e causando esse desconforto para a população. A Rafaela Frasson, nas redes sociais, @RafaFrasson, ela quer saber, caso o senhor seja eleito, quais providências vão ser adotadas para solucionar esse problema? Rafaela Frasson, obrigado pela pergunta. O saneamento básico, a cada R$1 investido, é economizado R$4 na saúde, para quem não sabe. Em Vila Velha, o nosso planejamento é a gente ter uma equipe fiscalizadora das concessões em Vila Velha. Porque a concessão da distribuição da água é da CESAM, que Vila Velha passou para ela. A concessão do saneamento básico é da CESAM, que Vila Velha passou para ela essa concessão. E também agora, a manutenção da rede de esgoto da cidade de Vila Velha foi feita uma parceria público-privada, que foi assinada Vila Velha, governo do estado, com a empresa chamada Vila Velha Ambiental. Essa empresa tem um prazo de até 10 anos universalizar todas as ligações de rede de esgoto na cidade de Vila Velha. Mas eu já te adianto, hoje está atrasado o plano de saneamento na cidade de Vila Velha. E nós temos um grande problema, que eu sempre digo, um líder forte é uma cidade forte, um líder fraco é uma cidade fraca. Infelizmente, nós temos um líder fraco na cidade de Vila Velha. E eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer a fiscalização, cobrar o que está no contrato de concessão e cobrar o que está no contrato da parceria público-privada, para que Vila Velha possa, no tempo acordado, universalizar todos os esgotos. O que é isso? É a gente interligar todas as residências e empresas à rede de esgoto. Assim, nós vamos despoluir todos os canais de Vila Velha e também despoluir os nossos rios. O Rio Marinho e também o Rio Jucú, onde é feita a captação de água para toda a Grande Vitória. Nós estamos preparados não só para o saneamento básico, mas também para o alagamento, enfrentar de frente. Porque o prefeito
O candidato a prefeito de Vila Velha, que tem medo de chuva, é melhor ele nem ser candidato. E nós vamos enfrentar todos esses desafios juntos com a população. O senhor tocou exatamente no assunto que é a nossa última pergunta, que é uma queixa frequente da população de Vila Velha, que são os alagamentos durante o período da chuva. O Maicon Júnior, nas redes sociais, Maicon JRL, ele pergunta qual o plano de ação do candidato em relação a isso. E o Derildo Nascimento, nas redes sociais, Derildo Muniz, ele complementa essa pergunta. Ele quer saber quais são as propostas para minimizar os impactos da chuva na cidade. Eu quero agradecer o Maicon pela pergunta. É muito pertinente para quem quer ser prefeito de Vila Velha. No nosso plano de governo, é prioridade a gente enfrentar. O primeiro ato que nós vamos fazer é montar uma equipe capacitada para fazer a manutenção e estudo de novas instalações de bombeamento dentro da cidade de Vila Velha. Para quem não sabe, a equipe que construiu as 3 estações de bombeamento dentro da cidade de Vila Velha, a estação de bombeamento do Canal Guaranhuns, a estação de bombeamento da Costa e a estação de bombeamento do Sítio Batalha, foram mandadas embora no primeiro dia de governo da atual administração. Por isso que quando precisou ligar as bombas, não tinha ninguém para ligar. E eu vou mais além. Nós não precisaríamos, inclusive, de ter alguém para ligar. Poderíamos ter a tecnologia que ia acionar automaticamente o gerador para ligar as estações de bombeamento. Enfim, nós vamos enfrentar de frente. Nós acreditamos que, junto com o governo do estado e com o governo federal, porque Vila Velha só resolve o problema de macrodrenagem, que a macrodrenagem é problema estadual e federal e não municipal, mas afeta o município. Nós temos que fazer pontes, e é isso que a gente está interessado, construir pontes com o governo federal, construir pontes com o governo estadual para captação de recursos. Nós temos mais de 250 milhões no governo estadual para ser aplicado na macrodrenagem da cidade de Vila Velha, na construção de mais 11 estações de bombeamento dentro da cidade de Vila Velha, principalmente na Grande Cobilândia. Eu quero dizer que nós vamos estar juntos fiscalizando para que isso ocorra. A equipe técnica especialista para a instalação de novas estações e manutenção das existentes. Fazer trabalhos preventivos de limpeza de rede pluvial, de galerias e também dos nossos canais, para que a água da microdrenagem possa escoar para a macro e assim não alagar Vila Velha ou minimizar o problema do impacto da chuva em Vila Velha. Aqui em Vila Velha, nós temos um desafio muito grande, Ari, que é o alagamento. E uma das coisas também que nós vamos focar é no ir e vir da população. Se agora chover na cidade de Vila Velha, ninguém entra e ninguém sai de Vila Velha. A terceira ponte para, a segunda ponte para e a ponte velha para em Santo Torquato com alagamento. E nós vamos investir para que essas vias principais, é o primeiro ato nosso, para que essas vias principais não fiquem alagadas, possibilitando o ir e vir da população e dessa forma não parando a vida dentro da cidade de Vila Velha. Outra coisa, a região 5 está alagando por incompetência de muitos que já passaram pela administração pública. O Canal do Congo, que tem mais de 60 milhões em conta, não foi colocado uma pedra em 4 anos. Tem 60 milhões em conta para a macrodrenagem da região 5, da Grande Terra Vermelha, para evitar o alagamento que hoje consome aquela população, que estão nesse dia de hoje pagando a conta de novos armários, novos sofás, novas geladeiras que foram perdidos com o alagamento deste ano lá. Então nós vamos colocar para funcionar e entregar a obra do Canal do Congo e todas as obras que estiverem em Vila Velha com recurso. Daremos continuidade em todas as obras, independente do governo que está passando ou não. Então essa é a nossa prioridade na cidade de Vila Velha, no alagamento. Uma equipe técnica, uma equipe competente, igual nós tínhamos aqui, fazer a relação com o governo estadual e o governo federal para novos projetos e captação de recursos para ser investido dentro da cidade e dessa forma a gente evita o alagamento e vamos dar uma melhor condições de vida para a nossa população. Eu te agradeço pela entrevista, candidato, a gente fica por aqui e essa foi a entrevista com Arnaldinho Borgo do Podemos. Eu que agradeço, Yara. Vote 19, vota na renovação, na cidade mais humana, na cidade onde vai ter condições, de fato, da gente viver melhor e empreender também.